A palavra grego é uma palavra de origem latina, ou seja, originária dos romanos. Os gregos se autodenominavam helenos, porque se consideravam filhos do deus Heleno. Historicamente, disse que o período da Grécia Clássica foi o momento no qual o homem começou a indagar a respeito de si e de tudo que o circundava. Em quase todas as áreas do conhecimento humano, houve um enorme progresso, porém, com o direito foi diferente. Os gregos não foram grandes juristas, não construíram uma ciência jurídica, não deram grandes contribuições para o mundo jurídico. A contribuição dos gregos foi indiretamente muito grande, através dos filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, que contribuíram para uma forma de pensar que acabou influenciando todas as áreas, e aí sim o direito também. No período de 662 a.C., os helenos acreditavam que suas leis foram fornecidas pelos oráculos, principalmente de Delfos, e das figuras místicas de Minos e Radamantes. Nesse mesmo período, o sistema jurídico grego ficava a cargo de uma elite dominante, que manipulava completamente as decisões judiciais. Com efeito, as sentenças jurídicas eram proferidas pelos arcontes, considerados juízes-chefes de cada cidade-estado. As leis e processos eram sigilosos, ninguém sabia qual era o direito grego e nem qual seria a decisão do arconte, mas as decisões sempre favoreciam a classe dominante. Diante disso, a classe menos favorecida não tinha acesso às leis nem a como se estruturava um processo, impossibilitando assim um julgamento imparcial. Isso fez com que essa mesma classe lutasse por uma igualdade jurídica. Nesse contexto, um arconte convocou Drácon para fazer um sistema jurídico mais democrático e transparente, no qual todos pudessem ter acesso e conhecimento das leis. Pela primeira vez na Grécia Clássica, todas as normas tornaram-se públicas. No próprio texto legal, determinava-se que as leis deveriam ser gravadas em uma estela de mármore e fixadas em local público. A parte mais importante na lei de Drácon é, sem dúvida, a que se refere ao direito penal. Essa lei contemplava 3 tipos de homicídio: o intencional, o não intencional e o legal. A pena para o homicídio doloso, o intencional, era a morte. Para o culposo, o não intencional, era o exílio. Caso o réu fosse exilado, ele não poderia atravessar a fronteira e nem participar dos jogos. Se descumprisse a pena, poderia ser morto dentro da esfera de homicídio legal. O homicídio legal era aquele que praticado em legítima defesa ou por dentro da previsão da lei. A legislação de Drácon foi considerada extremamente severa porque as sanções de quase todos os crimes eram o exílio, a perda da cidadania ou a pena de morte. Na parte civil, a pessoa poderia se tornar escrava por causa de dívida. Aliás, a escravidão poderia ser estabelecida até mesmo via contrato. Por ser muito severa, tentou-se modificar a lei de Drácon e em 594 a.C. foi incumbido ao poeta jurista Solon que reformulasse outras leis para a Grécia. Solon redigiu uma constituição e pôs em vigor as suas novas leis. As medidas adotadas por Drácon foram abolidas, exceto as referentes ao homicídio. As leis foram escritas em tabuletas que se afixaram no pórtico do rei. Todos deveriam fazer um juramento de respeito e obediência, até mesmo os arcontes deveriam prestar esse juramento. Solon ratificou suas leis para que produzissem efeito durante o período de 100 anos. Apesar de ter nascido em uma família nobre, chegou a falir, mas graças à sua capacidade comercial, acabou se tornando integrante da classe média alta e sempre defendia aqueles que não tinham condições financeiras de arcarem com suas dívidas. Ele entendia que o direito não deveria ser tão severo com os devedores. Em sua legislação, proibiu a hipoteca da terra e a escravidão por endividamento. Com a intenção de reduzir o poder do concílio dos aristocratas, Solon criou 2 instituições. A instituição Bulê, constituída somente por atenienses, denominada também de Conselho dos 400, que servia para aprovar e reprovar medidas políticas, e a Eclésia, que tinha a participação popular de todos os cidadãos livres das assembleias. Formulou ainda um tribunal do júri, a Elieia, onde qualquer pessoa podia recorrer e ser julgada por um júri democrático.
Apesar da importância histórica, as leis de Solon não tiveram grandes contribuições doutrinárias para o mundo jurídico. As maiores contribuições da Grécia clássica não foram jurídicas, e sim filosóficas. A filosofia grega influenciou o mundo ocidental. Os romanos, estes sim grandes filósofos do direito, utilizaram a forma de pensar dos gregos para construírem uma ciência jurídica. Uma das frases mais famosas proferidas pelo sofista Protágoras dá a essência dessa corrente filosófica, abre aspas, o homem é a medida de todas as coisas, fecha aspas. Ou seja, é o homem que determina, através de seu pensamento, o que as coisas são, e não verdadeiramente o que elas realmente são. Por não defenderem a verdade universal, mas o contrário, tudo era apenas um valor, formulado pelo homem. Eles foram considerados relativistas. A verdade não importava. O que faz a diferença para os sofistas é o discurso, a capacidade de argumentação, de convencimento. Com isso, começaram a estudar a dialética e a retórica. Dessa forma, na Grécia clássica, começaram a promover debates públicos para apreciar a capacidade da oratória de cada filósofo. Os sofistas começaram a cobrar pelos ensinamentos da retórica e da oratória. Assim, inauguraram as lições públicas pagas. Também, por terem uma capacidade de argumentação, eram contratados para fazerem defesas judiciais. Por isso, são considerados os primeiros advogados da história. A corrente estoica foi fundada por Zenão de Cício, por volta de 300 a.C. Uma das características principais dos estoicos era praticar a ataraxia, ou apatia. Em outras palavras, viver sob o controle de qualquer emoção ou paixão. Para os estoicos, qualquer sentimento, seja prazer ou dor, deveria ser combatido e dominado pelo homem. O motivo para se tentar viver sem grandes emoções era que o homem deveria buscar na natureza o seu ser universal, que seria somente atingido pela racionalidade. Os outros animais, considerados irracionais, agiriam somente com o instinto e o homem deveria agir somente pela razão. E através da razão, o homem então poderia encontrar o seu ser perfeito. A Grécia clássica foi fértil na produção de pensadores. Os gregos antigos foram os primeiros grandes filósofos que mudaram a forma de pensar do homem ocidental. Sócrates não escreveu nada, pelo menos até hoje não se encontrou nenhum escrito que pudesse ser atribuído diretamente a ele. Era considerado um dos homens mais inteligentes da Grécia, contudo, ele próprio alegava que não sabia nada. A ética e a moral, bem como o direito, eram ensinados através da mitologia. Quem melhor elaborou esses preceitos foi Homero, com as obras Ulisses e a Odisseia. Os estudos básicos dos jovens atenienses consistiam na leitura dos poemas épicos de Homero, considerado um dos pilares na formação dos conceitos éticos que deveriam ser seguidos por todos os helenos. Uma das principais contribuições de Sócrates foi a luta que começou a travar com os sofistas, justamente porque, para eles, não importava a verdade absoluta, mas só vencer os debates. O método socrático constituía em fazer perguntas aos seus interlocutores até que, com suas respostas, se contradiziam, e assim foi vencendo todos os debates com os sofistas. Porém, na sua eterna busca pela verdade, acabou questionando publicamente que não eram os deuses gregos os verdadeiros norteadores das condutas humanas. Sócrates começou a combater e a ridicularizar os ensinamentos de Homero nas escolas para os jovens. Como ele já havia suscitado a fúria dos sofistas, esses ajudaram a processá-lo. A razão era simples: havia na Grécia uma lei que proibia profanar os deuses gregos. Dessa forma, Sócrates foi julgado e sentenciado à morte. Platão foi o principal discípulo de Sócrates. Inclusive, conhecemos atualmente as ideias de Sócrates principalmente pelos escritos de Platão. Ele fundou a Academia, aproximadamente em 387 a.C., nos subúrbios de Atenas, na qual Aristóteles ingressou seus estudos aos 17 anos. Platão, assim como Sócrates,
buscava a verdade una, imutável do ser, atemporal e acultural. Somente se poderia ter uma concepção correta dessa verdade através do pensamento e não dos sentimentos. Em seus ensinamentos, os sentimentos poderiam enganar as pessoas, induzindo-as a conclusões errôneas. Ele também imaginava que existia um mundo paralelo, perfeito, imutável, que somente seria alcançável via conhecimento. Fez uma distinção entre o mundo material, no qual se tem a opinião e a técnica, e o mundo das ideias, o metafísico, que é o conhecimento verdadeiro, universal, atemporal, imutável e absoluto. Somente se poderia chegar ao mundo metafísico através do pensamento dialético, o qual consiste na arte do diálogo, da contraposição e contradição das ideias que leva às outras novas ideias. O indivíduo que pensa dialeticamente deve fazer a contraposição de suas argumentações mentalmente. Com esse método, Platão aduzia que o homem poderia sair do mundo físico, sensível e por isso mesmo não perfeito e atingir o mundo metafísico, perfeito e imutável, e então atingiria a verdade absoluta das coisas. Aristóteles foi aluno de Platão, porém saiu da academia após a morte de Platão e fundou uma nova escola, o Liceu. Aristóteles não acreditava no mundo perfeito, paralelo, metafísico de Platão. Ele trabalhava em sua filosofia com o mundo real, aquele no qual vivemos. O mundo metafísico de Platão, portanto, para Aristóteles, não poderia ser levado em conta justamente por ser inalcançável. Assim, pode-se afirmar que a filosofia de Aristóteles é mais realista. Para ele, toda e qualquer ciência deveria se fundar através da lógica, formalmente estruturada, a qual chamou de silogismo. O silogismo pode ser dedutivo, quando parte do universal para o particular, ou indutivo, que é o contrário, quando parte do particular para o universal. As ciências, em geral, trabalham até hoje com a estrutura formal da lógica de Aristóteles. Com essa técnica de pensamento, ele se encaminhou no estudo da política, da ética e do direito. Tanto o direito quanto a política eram originários da ética, que compunham na visão de Aristóteles o que ele chamou de filosofia prática. A base da conduta humana deveria ser a busca da felicidade. Assim, o comportamento de qualquer pessoa deveria ser sempre no sentido de atingir o máximo grau de felicidade. Aristóteles chegou à conclusão de que a ética é a ciência das condutas. Porém, não é exata como as demais ciências, mas o núcleo central do ato ético é a busca individual da felicidade sem, contudo, atingir a felicidade do outro. Com isso, Aristóteles avançou para o conceito político. A ética deveria se preocupar com a felicidade individual e a política deveria se preocupar com a felicidade coletiva da polis. E, finalmente, Aristóteles descreveu seu conceito do direito. Assim como a política, o direito também seria originário da ética. O direito é uma ciência dialética, justamente por não ter suas teses ou hipóteses absolutas ou necessariamente verdadeiras. Como o direito é fruto da aprovação social, seja da maioria das pessoas, seja instituído por lei ou pelos costumes, ele pode variar de época e de cultura.